Olá, boa noite. Estamos começando mais um Sexo e Prosa e hoje nós vamos falar sobre sexualidade, vamos falar sobre drogas, dependência química. Vai ser um programa maravilhoso e eu agradeço a você por estar aí nos assistindo, fazendo também suas perguntas. É muito bom estar com você. Conto com você todas as quinta-feiras pelas redes sociais e também pela TV Ops Canal 10. Hoje nós estamos com dois entrevistados, são casados, né? Maravilhosos, são psicólogos. Estou aqui com uma grande amiga, um grande amigo, Joelma. Tudo bem, Joelma? Boa noite. Boa noite, Cássia. Que prazer estar aqui, né? Boa noite a todos que nos assistem. Joelma, ela é psicóloga, é doutoranda em psicologia, atua na área de dependência química, de codependência química desde 2008 e hoje vai falar um pouco sobre relacionamento, sexualidade. Vai ser um programa maravilhoso. E também estamos com o Danilo, dela Justina, é psicólogo também, doutorando em psicologia social também, atua na área da dependência química desde 1999. Boa noite, Danilo. Boa noite, muito obrigado pelo convite, né? Boa noite a quem está nos assistindo. E a gente está aí, né, para trazer um pouquinho da nossa experiência, né? Poder falar um pouco mais sobre algo que assusta tanto, que é a dependência química, né? É verdade. E ela tem assustado tanto que a gente trouxe vocês aqui hoje para falar sobre ela, né? E nós vamos falar sobre a sexualidade. Como a sexualidade afeta, né, diante as pessoas que estão envolvidas com a dependência química. A dependência química já é um tabu, né? Falar sobre dependência química, as pessoas que são dependentes químicos ou familiares já têm uma dificuldade muito grande de falar sobre isso. E quando vai na sexualidade dentro da dependência tabu, né? química, aí é mais complicado ainda, né? E a gente se depara, né, com questões da sexualidade em vários momentos, né? Desde aquele que está num uso pesado, onde ele já perde a libido, onde muitas drogas às vezes até são usadas para despertar o interesse sexual, como o próprio álcool no começo, uma cocaína, mas elas mesmo, com o passar do tempo, né, e do uso, a partir do uso abusivo, tornam-se impeditivas, né, de ter uma sexualidade saudável, né, além de uma série de problemas que vêm a partir disso, e o uso continuado também, né? Aí às vezes até em recuperação, muitas vezes vão para casa e chegam em casa, tem sérios problemas com isso, que às vezes é motivo de recaída porque não foi tratado durante o tratamento, que poderia acontecer, né? Algumas dificuldades, principalmente com relação à ansiedade, com relação a próprios traumas de quando estava no uso. Então, assim, é bastante amplo aí, até em que momento a gente se encontra do tratamento do indivíduo, a gente tem um determinado problema. Verdade, Danilo. Você e a Joelma também fazem um trabalho terapêutico também, né? Tem desenvolvido esse trabalho em comunidades. E como é passado essa sexualidade para eles? Como é mostrado esse lado da sexualidade? Já que eles passam 6 meses, tem deles que passam mais de 6 meses, até um ano, né? Isso é visto nesse momento em que vocês levam esse trabalho? Geralmente, isso é passado apenas lá dentro do consultório, junto com o psicólogo. Né? Às vezes, nesses períodos, até porque muitas das instituições de tratamento são religiosas, e aí o tabu é maior ainda. Isso é verdade. Porque as pessoas confundem em falar sobre sexualidade, eles acham que está incentivando ao sexo, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra, apesar de serem muito próximas, né? E precisa ser falado. Então, existem, às vezes, algumas palestras que são dadas durante o tratamento, mas a maior parte mesmo, geralmente, é feita lá no consultório, psicólogo-paciente. E as famílias também a gente procura orientar, né? Porque as famílias também carregam vários questionamentos, tem vários medos. Joelma, ele está internado
E se de repente ele desenvolver um comportamento diferente do que ele já tem, então são cheios de tabus também, né? A gente tem muito medo do que não conhece. Essa é a questão, né? Nós, seres humanos, temos medo daquilo que não conhecemos. Então, assim, no caso das famílias, a gente trabalha muito com orientação também, com informação de qualidade, né? Até porque, como o Danilo falou, Joelma, ele pode ter uma alta da libido e ele também pode ter uma baixa dessa libido, e isso vai refletir quando ele chega em casa. Sim, porque aí aquela esposa que ficou aguardando ansiosamente aqueles 6 meses, 3 meses de internação, para ter uma relação prazerosa, de repente ele não vem pronto para isso, vem com um comportamento que vai causar estranhamento. Então, muitas vezes o que acontece? Essa esposa começa a se perguntar, será que sou eu? Será que ele perdeu o interesse por mim? E aí já começa a levantar outras questões também. Aí já entra ciúme, será que tem outro, Exatamente, né? Exatamente. E para ele é terrível, porque ele chega em casa muitas vezes com uma expectativa muito alta dela, né? Para ele ou para ela, quando o caso é a mulher que está em tratamento também, né? E ele muitas vezes vem numa ansiedade muito alta e acaba sendo frustrante. Né? Então, assim, muitas vezes a gente prepara para isso. Né? Esse preparo para voltar para casa é muito importante, né, Danilo? E é muito interessante que, assim, é os dois lados. Né? É uma coisa muito comum. Muitas vezes a Joelma está até atendendo uma família, porque é comum eu atender, às vezes, dependente químico, e ela família. A hora que ele interna, a família tira férias. Aí quando chega uma semana que ele vai vir para casa ou 2, vem e aí quer conversar sobre tudo que tem. E aí muitas vezes tem algumas coisas que acabam passando batido. Que a gente foca muito no diálogo, na conversa, e que quando não tem, passa esses 6 meses, ele não tem esse diálogo, essa conversa, como essa sexualidade vai fluir de uma forma assertiva? Exatamente, né? Então, por isso que tem que ter esse trabalho que nós chamamos até de uma prevenção durante esse período de internação, né? Esse afastamento dele de sua casa, de seu convívio familiar. É preciso que haja esse trabalho de prevenção. E é muito difícil quando essas famílias correm, né? Como o Danilo colocou ali. Ele está internado, então está tudo bem, comigo está tudo ótimo, e não vem trabalhar essas questões. E aí, quando chega, se depara com a situação, é tudo muito maior, né? O bicho fica maior do que realmente é. Verdade. Eu sempre coloco assim para eles, olha, aproveita o psicólogo vai estar lá, então conversa com ele, fala sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua sexualidade, porque assim você, quando voltar, vai ter uma vida diferenciada. Apesar que a gente percebe que a psicologia, quando se fala psicólogo, as pessoas, né, assustam um pouco, acreditam que não estão loucos, e psicólogo, a Anísida Silveira, ela disse que os normais são burros, né? A gente não precisa também ser normal. É verdade. É uma profissão que ainda assusta, né? Assusta. Vá ao psicólogo. Por quê? Verdade. E falar sobre a sua sexualidade... É muito difícil. É muito difícil. E às vezes até no próprio setting terapêutico a gente chega. E a sexualidade como tá? O senhor quer saber, doutor? Eu dou conta, doutor. Some. Eu digo, não estou questionando isso. Quero saber como está, se está correspondendo, se você está à vontade, se está conseguindo ter um orgasmo, se ela consegue. Né? E aí eles, não, doutor, tá ruim, tá ruim. Aí ele vem falar, quando eu chego ali na hora, já foi. Porque eu fico desde de manhã cedo, aí eu já quando chegar em casa eu tenho que dar conta. Então, ele vem num processo de ansiedade, então se a gente não questiona, não pergunta, isso não aparece. Verdade. Porque ele chega nas sessões, passa as sessões, ele fala do trabalho, dos filhos, das brigas com as mulheres, mas esse fato omite. Que é um fato tão importante que é as relações sexuais do casal, no relacionamento. E às vezes até isso aí é determinante até para ele ficar em abstinência. Porque isso gera uma frustração tão grande nele e ele fica com vergonha e sem ambiente para poder falar, né? E a coisa vai continuando, porque ele não por si só é um processo que vai demorar para poder ajustar, às vezes, e aí quando chega a segunda vez já tem a ansiedade natural e a ansiedade da dificuldade da primeira. Verdade. Né? Então, assim, será que de novo? Então, é muito difícil para eles lidar com isso.
né? E eu costumo falar que parar de usar drogas não é algo tão difícil, né? O difícil é viver sem droga. Né? E para isso ele precisa de um aprendizado. Tem alguns que não sabem o que é transar sem droga. Né? Ele acha, ele tem um fantasma, tem uma crença de que ele não tem potencial, de que ele não vai ter criatividade, que ele não vai ter energia, que se ele não vai ter desempenho, que ele não vai conseguir se ele não tiver com um aditivo. Né? E ao contrário, depois daqueles experienciam, eles veem, meu Deus, é muito melhor sem do que com drogas. Porque fazia tanto tempo na vida dele que ele não sabia o que é isso, onde ele tem um controle maior sobre o que está acontecendo, porque quando tem droga ele não sabe o que está... Porque durante o uso, o sexo, o parceiro acaba sendo uma relação objetal mesmo, né? Apenas o objeto ali. Quando você está em consciência do seu corpo, dos seus sentimentos, óbvio que a relação vai ser muito mais saudável, né? Ele vai começar a descobrir coisas que antes ele não conhecia. Verdade. Uma mesma droga, ela pode causar efeitos positivos e negativos no sexo? Sim. Não, por exemplo, né, a bebida, né, o álcool. Sim. O álcool, às vezes ele pode ser muito útil, porque desinibe, às vezes a pessoa está meio trancada, então, né, principalmente as mulheres, então pode usar um pouquinho, fica mais desinibida. As mulheres relatam fica muito mais isso. Fácil, né, às vezes tá nervoso, aquilo vai deixar mais tranquilo. E muitos, Danilo, começam o uso da droga justamente para se desinibir, de chegar nas festas. E aí eles começam a desenvolver, né? Como é que se diz? A timidez. Né? O álcool é usado como um artifício muito útil, né? Para tirar a timidez. Né? Só que ele não é um remédio, né? Ele é uma bebida. É um tratamento, né? Ele funciona no início. Né? Mas o álcool ele gera tolerância, então à medida que vai o tempo passando eu preciso de quantidades maiores, e aí à medida que eu vou ingerindo maiores quantidades vai havendo uma intoxicação no meu corpo, e aí aqueles efeitos que eu buscava eu começo a já não ter, né? Até porque eu brinco que o álcool é a mais mentirosa das drogas, né? Porque o álcool ele não é um estimulante. Todo mundo vou beber para fazer festa. O álcool é um depressor do sistema nervoso. Né? Geralmente, quando vem a ressaca, a pessoa fica lá. E até antes, ele vai bebendo, daqui a pouco começa. Eu digo, os homens dormem e as mulheres choram. Vai falar dos amores, das paixões. Né? Então, assim, ele vai até um ponto, ele dá uma euforia, até um ponto, e depois ele joga para baixo mesmo. Né? E no outro dia mesmo, com todo aquele mal-estar que acontece, né? Então, assim, o efeito dele é depressor. Outra droga bastante usada também é a cocaína. Né? A cocaína, no início, até, como ela essa sim é um estimulante do sistema nervoso, então a pessoa, eu digo que como se o cérebro fica todo aceso, então todos os sentimentos, fica muito sensível, ele acaba ajudando, mas chega num determinado momento que ele não consegue mais nem ter ereção com o uso da cocaína. Nós temos uma pergunta, Danilo, do nosso telespectador. José, solta aí essa pergunta. Meu nome é Diogo Souza, sou agrônomo. Gostaria de saber se o uso de drogas pode causar alguma disfunção sexual. E aí, Joelma? Gente, causa sim, e assim, é interessante porque são em diferentes gerações, que às vezes a gente acha que só vai ter o problema na sexualidade do adolescente, né? Que alguém com maior maturidade não vai enfrentar esse problema, enfrenta sim. Eu estou lembrando muito aqui da questão do álcool, porque como eu trabalho muito com esposas e maridos de alcoolistas, e relatam muito a questão da ejaculação precoce, né? Que o álcool tende a causar muito isso, então assim... essa relação fica comprometida, aí em muitos casos vem o ciúme patológico, né? Já decorrente já também dessa questão da ejaculação, né? Tem outras questões também. E a gente também. tem uma série, por exemplo, a própria infertilidade. Né? Eu acompanhei casos que a esposa vinha fazendo tratamento para ter filho e sem sucesso, um dia o médico disse, não, essa mulher está pronta para ter filhos.
Ele olhou para ele e disse: o que você tem? E ele: vamos fazer um exame. Quando foi fazer o espermograma, estava baixíssimo. Aí o cara disse: você fuma maconha. Ele ficou envergonhado. E o relacionamento quase foi desfeito, viu? Antes dessa informação, porque ele era culpava só ela, né? a ela pela... Aí o médico disse: 6 meses, se você parar de fumar maconha, vocês vão ter filhos. Com 3 meses, teve. Isso que a Joelma colocou, Danilo, é muito importante, assim, do homem estar sempre culpando a mulher. Né? E é necessário, muitas vezes, essa mulher vai lá no médico, no ginecologista, no urologista, e aí quando o médico diz: olha, o problema não é dessa mulher, o problema é teu. Aí, muitas vezes, até esse conflito que estava existindo dá uma melhorada. Né? E tem muitas dessas disfunções que são reversíveis. Né? Algumas até são mais difíceis, algumas até a pessoa não se dispõe ou não são tratadas, né? Mas uma grande maioria, né, é a ejaculação precoce, é a infertilidade, a própria falta de ereção, né, que assim, é terrível. O usuário de drogas estimulantes, como o êxtase, cocaína, anfetaminas, em geral, porque assim, ele eleva a pessoa fica totalmente ligada. Então, assim, é como se houvesse uma estafa do sistema e chega uma hora que ele não aguenta mais. Né? Eu tive casos de clientes usando algumas drogas que é usada, por exemplo, de academias, né, e anfetaminas, que já estavam aí com 23, 24 anos usando medicamento, aquele medicamento, o azulzinho, como agora faltou o nome. O azulzinho. Para poder ter potência. Agora, um garoto de 23, 24 anos precisar de uma medicação para poder manter a ereção. Né? A que ponto chega? Então, é muito complicado. Ô Danilo, esses problemas sexuais causados pelo uso das drogas, eles podem ser revertidos? Na sua grande maioria, a partir de 6 meses sem o uso de drogas, eles já começam a voltar. Né? O que acontece por exemplo, como eu falei ainda há pouco da questão da ansiedade. Sim. Se não for tratada, não volta, porque o próprio evento por si só gera mais. Né? Quer dizer, se ele foi tentar uma relação sexual com a companheira dele, ele estava numa ansiedade, devido à ansiedade, ele teve uma ejaculação precoce, não conseguiu. Quando chega a segunda vez, o medo de... E aí é onde se instala uma disfunção sexual, né? E Joelma, aí... depois você vai falar, nós vamos agora para o intervalo comercial e daqui a pouco nós voltamos com mais Sexo e Prosa, Joelma, Danilo, falando sobre sexualidade, sobre drogas, sobre dependência química e também sobre relacionamento. A Rodeios Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne, acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeios Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L220, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. Estamos de volta ao Sexo e Prosa e estamos com Joelma e Danilo, que estão falando sobre drogas, sexualidade. Vamos continuar, fiquem aí ligadinhos. Joelma, nós estávamos falando e você faz um trabalho maravilhoso com as famílias, né? E aí, quando acontece uma disfunção sexual que está relacionada ao uso da droga, pode ser revertido? Sim, pode, né? E é um trabalho, a gente não pode esquecer também que existe uma questão comportamental. São Sim. comportamentos que foram adquiridos e que podem ser resgatados, podem ser modificados. Inclusive, tem uma literatura de Alcoólicos Anônimos, né, que tem um capítulo exatamente sobre essa questão da sexualidade, né, que o dilema do casamento com um alcoólico. Então, ele explora essa questão. Porque, no caso do codependente, ele tende a tomar culpa da questão do fracasso
sexual do parceiro, né? Então, assim, muitas vezes o indivíduo não consegue corresponder na relação sexual, aí começa a culpar a esposa, começa a achar que ela está buscando lá fora o que não está tendo dentro de casa, criando conflitos criando na conflito, relação. e essa relação vai se afastando. Os dois vão se afastando quando, na verdade, se busca uma ajuda, não, uma ajuda coerente, correta, pode ser revertido, né? Esse comportamento pode ser modificado e até redescobrir essa sexualidade, né? Eu também gostaria que vocês falassem um pouco sobre a relação da prostituição com o uso da droga. A prostituição está diretamente relacionada, até porque assim, nós temos duas vias. Nós temos o usuário de drogas que se prostitui, né, na busca de custear o seu uso, né? E nós temos também a prostituta que usa para aliviar as dores e o mal-estar e as vergonhas e todo aquele estigma social que pesa sobre ela, vamos dizer assim, né? Para enxugar suas mágoas. É muito mais fácil para uma prostituta, por exemplo, ou prostituto, hoje tá, né, existe a demanda dos dois, né, de todas as formas, é muito mais fácil se entregar ao outro como uma mercadoria, como um objeto, se eu estiver sob efeito de substância, se eu estiver embriagado, do que tiver são, né? Sim, Sóbrio. E é muito grande também, né, o uso da sexualidade, né, e a prostituição mesmo para conseguir dinheiro para comprar drogas, né? E isso tem trazido problemas seríssimos, até com relação à questão da sexualidade no fim, na recuperação, porque no caso de homens é uma vergonha muito grande, né, de ele ter tido relacionamentos homossexuais ou de que ele teve que se expor da forma com que se expôs. Então, até que ele consiga perceber que isso foi uma consequência, que não foi, existe uma responsabilidade, mas não uma culpa por esses atos, né? É muito difícil de lidar com isso. Você falou na culpa, eles apresentam esse comportamento assim de falarem sobre essa culpa, ou eles não têm muito assim essa ligação a culpa ela vem muito pesada. Isso. Né? Inclusive assim quando a gente diz que o dependente químico ele é um suicídio em potencial, uma das coisas que potencializam são as culpas. Você falando sobre esse suicídio em potencial, e muitos deles até relatam mesmo, né? O que eu estou fazendo com a minha vida, eu estou me suicidando todos os porque dias. Até vamos dizer assim, até um certo ponto, porque o dependente químico ele é um suicídio, eu digo que ele é um suicídio homeopático. Ele vai se matando gota a gota. Só que há um ponto na vida que a gente chama que é o último estágio da dependência química, quando a vida dele entra em caos, que ele não tem mais valores nenhum, que ele já se prostituiu, que ele já se vendeu, que ele já... Né, a gente tem relato de meninas de chegar no traficante, o traficante eu não quero. E aí, galera, alguém quer? Né, e se relacionar com 3, 4 por causa de droga. Né, e quando ela chega em casa, né, morando num bairro de classe média, que se olha no espelho, o que ela consegue enxergar ainda. Né? Então, assim, é uma culpa, é muito difícil. Né? E aí essa dor leva ainda à necessidade de usar muito mais. Né? A gente tem casos até um índice bastante alto de mulheres que vamos dizer assim, acabam tendo relacionamentos homossexuais após a internação, após um tratamento, por causa disso. Na mão dos homens elas foram tão judiadas, tão massacradas, tão humilhadas, que elas encontram amor na mão de outras mulheres. Então ali elas vão dizer, muitas vezes elas relatam, não, com a fulana eu encontrei o verdadeiro amor, porque antes eu só sofri. Então, assim, às vezes não é nem a questão da sexualidade em si. Você falou uma coisa que é muito importante. Eles têm essa questão do amor, de se apaixonarem. Isso fica claro? Não, porque assim, a única paixão é droga. Ela pode estar ali, o casal pode estar ali, mas se faltou droga, alguém tiver droga, vai. A droga ela acaba falando mais alto. Claro que isso é um estágio avançado. Sim.
né? E às vezes nem tanto. A gente percebe, por exemplo, muitos casos por exemplo, e é bastante comum, em vez de o cara ficar com a família, com a esposa numa sexta-feira à noite, ele vai para o futebol para poder ficar bebendo até 1 hora da manhã, Isso que junto você... com outros homens. Quer dizer, isso na realidade é o quê? Né? Está trabalhando totalmente uma relação, né? Onde podia estar ali no happy hour com a esposa, podia, né? Aquela coisa de né? Deixar as crianças dormir, vamos curtir nós dois. Não, ele está lá enchendo a cara só com os amigos. Né? Isso que você está falando, Danilo, nós estamos com muitas pessoas que estão nos assistindo e talvez esteja vivenciando isso tudo no seu relacionamento, em que ela está sofrendo, em que ela está triste. Eu gostaria também que você, Joelma, você pudesse falar um pouquinho sobre essa mulher que está lá em casa, ou esse homem que está sofrendo no seu relacionamento, por conta dessa situação que o Danilo já claramente já nos explicou aí, desse homem que saiu, dessa mulher que saiu de casa, como eles podem buscar essa ajuda? Primeiro passo, né, é sair da toca. Eu digo sair do isolamento. Isso. Porque quando a gente começa a carregar esse tipo de problema, né, que já é um problema socialmente difícil de abrir, a sexualidade em si já é difícil de abrir, e então você começa a se isolar. Eu não vou falar sobre o assunto, vou fingir que não está acontecendo nada em casa, que aí a coisa vai se resolvendo. Né? A gente espera que aconteça aquele pensamento mágico. Só que não é. Né? Saia do isolamento, busque ajuda, né? Ajuda correta. Porque a gente costuma até dizer, se eu tenho um problema cardíaco, eu vou no cardiologista. Isso. Né? Se eu estou com problema no dente, eu vou no dentista. Então, busque uma psicoterapia, alguém especializado que possa estar te ajudando nisso, porque existe saída, né? Dá para mudar esse comportamento, né? Dá para redescobrir ou até descobrir. Muitas vezes a gente já teve um consultório casos de pessoas que nunca vivenciaram uma sexualidade assim de fato plena, porque era sempre uma relação de objeto. Foi tanto tempo de uso que os parceiros, as parceiras eram só objetos. Né? E os riscos também de DSTs, né? Muito, muito, né? A gente tem um aumento muito grande. No ano passado saiu um levantamento da CEPREV, né, da Secretaria de Prevenção às Drogas, que foi um aumento muito grande no caso de sífilis, né, no estado de Alagoas. Né, e com certeza no meio, né, da dependência química, aí não é só dependência química, o uso de drogas, como é que se diz, a sexta-feira, né, o churrasquinho da sexta-feira, a balada do sábado, mesmo com quem não é dependente, né, é um risco muito grande quando entra a droga. Porque é aquela questão, a pessoa que está sóbria, que está, né, dentro do seu controle, né, se chegou ali e não tem um preservativo, ou vai tentar conseguir, ou opa, ficou para amanhã. Agora, se ele tiver já sob uso de substância, diga, jeito, né? Sobre o uso é tudo muito intenso, né? Então acaba havendo muita irresponsabilidade, né? Muito descuido, porque é tudo muito intenso. Então... Vai se adoecendo e vai adoecendo também a família. Todos ficam... Vai tanto puxando que... uma... É verdade. Né? A gente até coloca, né, que sempre por trás de um dependente químico tem 4 a 5 pessoas sofrendo. É por isso desse trabalho que se faz não só com o dependente químico, mas também com a família. Até para ver essas questões relacionais, né, no seu relacionamento sexual, na vida dele, como família, para poder ir ajustando, porque fica tudo desorganizado, né? Eu digo que a dependência química ela não é contagiosa, mas ela é contagiante. Né? Quem está ao redor também desenvolve comportamentos adoecidos, também precisa de cuidados. Isso. Que existe uma regra do eu vim cuidar do outro. Né? Eu vim trazer o meu filho, eu vim trazer a minha filha, o meu marido, o problema é ele. Isso. E eu não enxergo o meu. Então é preciso enxergar que eu também preciso de ajuda. E nesse sentido do contágio, a gente teve uma experiência agora em novembro. A gente teve num evento de familiares de dependentes químicos, um evento nacional em Salvador, e lá estão uma campanha muito grande para retomar aos grupos de filhos e irmãos. Sim.
Porque então as crianças e os jovens têm uma dificuldade muito grande, e isso, com o passar agora dos anos, ficou meio que para trás. Teve uma época, perto dos anos 2000, que teve alguns grupos e depois isso quase que acabou. E eles vieram, os adolescentes, foi muito bonito, dizendo: nós precisamos de ajuda também. Né? Então, assim, às vezes é o fato de, mas os filhos não foram usar drogas, mas tem outras dificuldades do que sofreram, né? Ou uma codependência, verdade. ou às vezes uma dificuldade de autoestima muito grande, uma insegurança, são questões que precisam cuidar. Verdade. Tem até uma pergunta aqui: qual a relação entre droga e ciúme? Né? Que isso é uma questão que fica ali a todo instante naquele relacionamento, né, Joelma? Porque assim, o parceiro, a parceira, ele sempre fica em terceiro plano. Não é nem segundo, é em terceiro. Né? Primeiro é a droga, né? É sempre amante, porque a relação primeiro é sempre a droga. Então, isso já gera um desconforto no relacionamento, né? Como Danilo citou ali o exemplo. Como é que ele deixa de ficar comigo na sexta-feira à noite para ir jogar bola? Só que ele não está ali para jogar bola. Ele está para beber com os amigos após o término do jogo. Mas na cabeça do parceiro e da parceira não é assim. Ele me trocou pelo jogo, né? Quem é que está lá nesse jogo? Então começa a vir os fantasmas. Tem mulher, e como é que está a história? Né? Quando é o contrário, se é homem, quem é que estava lá? Ela saiu com as amigas, que passeio foi esse? Né? Então isso começa a criar um espaço e assim, na mente do dependente, tanto dependente químico como do codependente, o ciúme ele ganha proporções gigantescas, porque é uma mente muito fértil. Isso. Né? E pensa-se sempre no pior. E aí, em muitos casos, aparece o ciúme patológico mesmo. Né? Da gente ver de cometer atos que, em outras situações, insanos. Né? Principalmente o álcool, como disse o álcool, cocaína, eles acabam trazendo disfunções mesmo de ereção, né, de conseguir ter as questões da ejaculação precoce. Das disfunções sexuais, no né? geral. No geral. Né? Então, o que acontece? Ele sente que ele não está conseguindo corresponder à altura. Ele não estou dando conta da minha mulher. Então, se ela está rindo, alguém está dando. Né? Se ela não está chorando nos cantos, então aí começa. Né? Se ela olhou diferente, se ela simplesmente olhou para uma pessoa no carro, né? Se no carro do lado passar e buzinar, ela olhou, ele já fica olhando, ele acelera para ver quem paranoia. Para ver o que acontece. Né? Então começa a criar essa coisa. Como ele se sente incapaz, então qualquer pessoa está disputando já é um com problema. ele. Né? Qualquer pessoa está superior a ele. Então ele não quer ver a parceira dele próximo a ninguém, porque ele tem medo de perder. Né? Eu tive um cliente que ele ia no trabalho da esposa, ele ficava a alguns metros de distância parado com o carro para ficar olhando para ver se ele via alguma coisa. E como era uma loja, ela ia para o estoque e ele dizia: tá vendo? Foi lá para dentro porque o patrão estava também. E aí ele entrava que nem um doido dentro da loja, chegava lá, não tinha nada a ver, ela foi buscar um produto para cliente. Então, assim, era uma coisa doentia mesmo. Insana mesmo, né? Esquece. E em alguns casos também, né, acontece, porque o que acontece? Há uma liberação, né, eu começo a beber e perde a vergonha. Né? A gente coloca que principalmente o álcool ele atua muito, né, no lobo central. Então é onde define o que é certo e errado. Aquela coisa, né, da fantasia, né, da mulher bebe, sobe na mesa e tira a roupa. Né? Então, assim... Danilo, é uma preocupação assim dos adolescentes. Né? Os nossos adolescentes, eles começarem ao uso da droga justamente para ter essa liberdade de expressão, de se sentirem mais à vontade. Vocês têm tido muitos adolescentes, muitas histórias, porque a gente escuta muitas histórias nos nossos consultórios de pessoas que já passaram dessa fase da adolescência, mas que começaram justamente aí. A gente tem hoje um panorama meio interessante. Né? Como a gente diz assim, nem tudo foi perdido nesses últimos anos. Sim. A gente tem da classe social média para cima,
está aumentando a idade de início de uso. Então, assim, está funcionando a prevenção, né? Diminuiu bastante. Porém, né, classe média mais baixa e o pessoal de menor renda, está cada vez mais cedo o uso de drogas. Né? A gente já tem crianças com 11 anos viciadas no crack. Quer dizer, já estão no mínimo 3, 4 anos usando. Quer dizer, começou com 7, 8 anos de idade, uma coisa que ele não consegue nem mensurar isso. Verdade. Né? Não, e esses meninos, eu tinha um menino de 12 anos, quando ele vinha falar sobre sexualidade, o cara já tinha feito tudo. Eu digo, rapaz, como? Já era professor. Pois então, é. assim, então, assim, já tem uma precocidade muito grande. Né? Então, hoje, essas questões da juventude poderia estar muito mais avançado, porque a forma de comunicação, a forma de prevenção, ela precisa ainda evoluir muito. Né? Não é só com palestrinha, semana antidroga que a gente vai dar jeito, né? Mas em alguns casos a gente já está vendo alguns resultados. Que coisa boa. Né? E aquela coisa assim, né? E não só isso, né? Não só isso, mas também a gente até estava vendo hoje como surgiram outros artifícios, como ali vai ter até agora a Olimpíada de Matemática, robótica. Então, essas coisas trazem autoestima para os jovens. Tem mudado, né? Então, a forma da educação que está tá sendo implantado hoje tem mudado a mentalidade dos nossos jovens. Tá, assim, é uma coisa assim bastante sutil, mas era algo que estava indo assim de uma forma muito absurda. E a gente tem visto que isso está dando uma curva. Nos deixa mais esperançosos. Eu estou chegando com um paciente assim, que começou a usar droga na universidade. Eu digo, isso é maravilhoso. Né? Não é maravilhoso usar droga, né? Mas já que é para usar, que seja quando já tem. Né? O prognóstico de tratamento desse indivíduo é muito melhor. Porque psicologicamente ele não vai chegar devastado. Agora, quando você pega uma criança, que começou, um adulto que começou a usar com 14 anos, com 13, né? Então, assim, bem na época de estruturar o seu aparelho psíquico, ele não viveu isso, é muito mais difícil. Verdade. Que coisa boa, né? Falamos muita coisa sobre droga, sexualidade, e você que está aí nos assistindo, nós já estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu quero agradecer a você por esse momento tão especial, tão gostoso, tão prazeroso de estarmos aqui com eles, Joelma, Danilo, e que vão vir aqui mais vezes também falar sobre outros temas também. Mas eu quero agradecer a você, Joelma, você está com um livro aí, fale um pouquinho sobre... Então, né, trouxe esse livro aqui para você, que é o Codependência, 10 Atitudes Básicas, do qual eu e Danilo fomos consultores dele, né? Legal. Tem um capítulo do Danilo, e esse livro, eu fui entrevistada, falei muito sobre essa parte da codependência, os comportamentos, tem muita coisa interessante para quem se interessa por esse universo da codependência, quem está aí com problema de drogas na família, ou pertinho, né? Porque hoje é muito comum. Verdade. É uma literatura interessante. Ok. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada pelo convite. Danilo, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade da gente poder estar falando sobre, né, assuntos tão difíceis do dia a dia e tão importantes de se falar. É verdade. Né? E estamos à disposição, sempre que precisar da gente. Ok. Pode deixarem as redes sociais, telefone, contatos de vocês. Joelma Nunes, Facebook, né? Instagram, Nunes R. Joelma, né? Podem procurar lá também. E vou deixar aqui o contato, 999-22-1780. Né? Qualquer informação, qualquer dúvida, estou à disposição. Muito bem. E você, Danilo? Agora, para lembrar... Então, depois os meninos colocam. O José coloca dela, lá. Justina Danilo, eu acho. Né? E o meu telefone, 999856822. Né? E no Facebook, se botar meu nome, só tem eu. O sobrenome dele é fácil de achar. É fácil, né? Então, muito obrigada. Justina com 2 L's e vai. Muito obrigada. Obrigada a você. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus. E até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.